Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wesley e vamos para mais uma aula de exercícios de matemática financeira de juros simples. Kiss for you. Vejamos o problema de número 1. O capital de R$ 530 foi aplicado à taxa de juros simples de 3% ao mês. Qual o valor do montante após 5 meses de aplicação? Primeiramente, a gente tem que entender quais são as informações que foi dada aqui no problema. Temos que o nosso capital foi dito que é de R$ 530. Se foi R$ 530 o capital, eu vou colocar aqui no canto, ó. O capital eu vou colocar que vale R$ 530. Beleza. Aí, a outra informação que nós temos, ó, foi aplicada a taxa de juros simples de 3% ao mês. Significa que o meu I aqui, ele vai valer, então, 3%. A gente tem que lembrar que 3% é a mesma coisa que 3 dividido por 100. Beleza. Olha a outra informação que nós temos aqui, ó. Qual o valor do montante? Essa aqui é a pergunta, o montante. Mas a outra parte, que vem logo em seguida, ó, após 5 meses de aplicação. Então, significa que o meu tempo aqui, ele foi dado que é de 5 meses. Ou seja, a taxa que está ao mês aqui, ó, aqui no tempo também está em meses. Bom, a gente tem que saber duas fórmulas aqui. A primeira fórmula é aquela do montante, ó. O montante é igual ao capital mais o juro. A outra fórmula importante que você tem que saber aqui é aquela fórmula do juro simples, ou seja, J é igual ao capital que multiplica a taxa que multiplica o tempo, mais conhecida como J igual a CIT. Beleza. Olhando essas duas fórmulas aqui, qual que eu vou aplicar com os valores que eu já tenho? A gente tem que saber o seguinte, ó. Se por acaso uma das fórmulas que a gente vai usar, por exemplo, essa daqui, será que é possível eu ter dois valores e achar um terceiro? Se por acaso eu tiver dois valores faltando, não dá para fazer. Neste caso, nós temos que o montante eu não sei. Beleza, se o montante eu não sei, eu vou para o capital. O capital eu sei que está aqui 530, mas os juros eu não conheço. Então, não dá para utilizar essa fórmula agora. Olha a outra, eu não tenho juro, mas eu tenho o capital, eu tenho a taxa e tenho o tempo. Então, é aqui que eu vou utilizar primeiro. Ou seja, então eu vou colocar aqui o J é igual ao capital, que é 530, multiplicado pela taxa em porcentagem, no caso que vai dar 3 sobre 100, que multiplica também por 5. Ou seja, se por acaso a gente multiplicar o 530 multiplicado por 3 e multiplicado por 5, olha o resultado. A gente vai ter que o J ele vai ser a mesma coisa que 7.950 e eu vou continuar dividindo por 100. Esse zero eu já posso cortar com esse. Sobra então 795 dividido por 10. E agora está muito simples para fazer a conta. Ó. Então, o meu J, que é o juro, ele vai ser equivalente a R$ 79,5 ou R$ 79,50. Agora que eu já tenho juro, eu posso substituir nessa fórmula. Ou seja, eu vou até mudar de cor aqui para ficar mais fácil de entender. Ó. O montante que eu quero descobrir aqui neste problema, ele vai ser o seguinte, ó. O montante é igual ao capital, que é 530, somado com o juro que eu acabei de descobrir, que é de 79,50. Olha só que interessante, ó. Basta a gente somar, ou seja, quando eu somo esses dois, ó, por exemplo, 530 aqui, ó, somado com 79, eu tenho que saber isso aqui, ó. Tem uma vírgula aqui, não tem as de cima, então vamos igualar as casas. 0 com 5 dá 5, aqui vai dar 9, aqui 3 com 7 vai dar 10, sobe 1, 1 mais 5 vai dar 6. Como aqui tem o vírgula, aqui tem vírgula, então fica vírgula embaixo de vírgula. Ou seja, minha solução final vai ser de R$ 609,5. Tranquilo, né, pessoal? Vejamos agora o problema de número 2. Aqui, taxa, devemos aplicar o capital de R$ 4.500 no sistema de capitalização simples para que, depois de 4 meses, o montante seja de R$ 5.040. A gente tem que colocar aqui primeiro as informações que a gente já tem. Primeira coisa que a gente tem que ver, ó, a que taxa devemos aplicar? Essa daqui é a nossa pergunta. Então, meu I, ó, que significa taxa de juros, eu não sei quanto vale.
Beleza. Olha a outra informação. O capital é de R$ 4.500. Então, aqui eu vou colocar o meu C. Ó. O meu C significa, então, 4.500. No sistema de capitalização simples, para que depois de 4 meses, então, meu tempo, ele vai valer 4 meses, no caso. Então, o montante seja de 5.040. Então, eu venho aqui e coloco que o montante vai ser R$ 5.040. Lembre-se que as duas fórmulas que a gente sabe aqui da matemática financeira até o momento é a do montante, dado por M é igual a capital mais o J, que representa os juros, e a outra fórmula é do juros simples. Ó, o juros simples é dado pela fórmula bem simplesinha. J é igual a CIT. Tranquilo, né? Agora, qual fórmula que a gente tem que aplicar primeiro? Tem que aplicar a primeira, porque olha só, eu tenho aqui o montante e também tenho o capital, ou seja, vou conseguir achar os juros para depois, então, a gente substituir na outra fórmula. Então, já que o montante está valendo 5.040, vou colocar aqui no lugar do montante, ó, 5.040, eu vou igualar o capital, que é de R$ 4.500, mais J. Eu vou inverter a conta para facilitar a nossa leitura. Então, fica 4.500 mais J, que é o juro, é igual a 5.040. Passa esse outro para cá, vai ficar então J é igual a 5.040 menos 4.500. Depois eu subtraio e vai dar o resultado, então, 540. Beleza, essa parte já está pronta. Agora eu quero substituir nessa fórmula que está aqui. Para substituir nessa fórmula, vou colocar aqui de novo do lado. Ó, J é igual a C, que multiplica I, que multiplica T. O meu J eu já descobri que ele vale 540. O meu C, que é o capital, ele está valendo 4.500. Esse número aqui, o I, ele está representando com uma coisa que eu não sei quanto vale. E, finalmente, nós temos que o tempo aqui foi dado que vale 4. Então, eu vou colocar 4 aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse 4 vezes 4.500 para depois, então, passar dividindo do outro lado. Ou seja, aqui desse lado vai ficar, então, 540, que é igual 4 vezes 4.500 vai dar um resultado 18.000. Aí, ó, eu vou continuar multiplicando esse I. Como está multiplicando desse lado, eu vou só para inverter essa conta para você ver que é a mesma coisa. Ó. Vai ficar, então, 18.000 vezes I. O resultado é 540. Beleza. Agora eu passo dividindo. Vai ficar, então, 540 dividido por 18.000. Beleza. Você sabe aqui que já posso até já cortar esses dois. Ó. Fica, então, simplesmente como 54 dividido por 1.800. Vou fazer aqui no cantinho para você ver como é que é essa conta. Ó. Vou colocar aqui, ó, 54 dividido por 1.800. Não dá para dividir, né? Passozinho zero aqui, coloco mais aqui. Não dá também, zero aqui e zero de novo aqui. Olha só que interessante. O 1.800 multiplicado por 3 vai dar exatamente 5.400. Então, é só colocar o 3 aqui que vai dar o resultado, então, 5.400 e aqui vai dar zero. Então, a resposta aqui desse lado vai ter que dar, então, o I igual a 0,03. Mas tem que estar em porcentagem. Basta multiplicar por 100%, que você vai ter, então, o resultado final aqui como 3%. Como o meu tempo está em meses aqui, significa que a nossa taxa aqui vai ser ao mês. Tranquilo, né? Vejamos agora o problema de número 3. Durante quanto tempo um capital deve ser aplicado para que o seu valor dobre no sistema de juros simples a taxa de 2% ao mês? O que isso significa? Ó, significa que eu não sei quase nada de informação. A única informação que eu estou tendo aqui é que o meu I está valendo 2% e que 2% eu posso representar como 2 dividido por 100. Não foi dado montante, não foi dado o capital, não foi dado aqui também o juro, mas olha só,
Olha só a informação que interessante. Eu sei aqui que o problema está falando que eu quero aplicar um capital, não sei qual o valor, mas eu quero que ele dobre. Ou seja, se por acaso você usar aquela fórmula montante é igual ao capital mais o juro, significa que ele vai dobrar o seu capital. Olha aqui, está falando que vai dobrar o capital. Então, se vai dobrar o capital, significa que o nosso montante aqui ele vai ser 2 vezes o capital. E com essa fórmula aqui já dá para descobrir algumas coisas. Olha só que interessante, ó. Eu sei que o meu J aqui, ele vai valer então 2C menos o C, que esse aqui foi para o outro lado, certo? Agora eu tenho 2C e está tirando C, significa que o meu juros aqui vai ser igual ao capital. E agora eu vou utilizar na minha outra fórmula, aquela bem simples, né? J é igual ao capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. E esse resultado aqui vai ter que dar o próprio C. Olha só que beleza, ó. Como o meu tempo aqui eu não sei e minha taxa aqui está sendo de 2%, significa que eu vou trocar aqui esse I por 2 dividido por 100, multiplicado pelo tempo e tem que dar o próprio capital. Se você multiplicar cruzado aqui, é lógico que dá até para simplificar, mas vamos fazer dessa forma. Então, fica o capital vezes 2 vezes o T é igual a 100C. Beleza. Agora, se por acaso eu passar esse 2C dividindo, olha só que legal. Eu vou ter que o meu T aqui vai ser a mesma coisa que 100C dividido por 2, que multiplica C. Esse C eu posso cortar com esse. E 100 dividido por 2 dá 50. Significa que aqui o meu tempo vai ser de 50 meses, já que a minha taxa está ao mês. Tá vendo? E essa resposta, o que ela significa? Significa que se você aplicar em 50 meses um certo capital, a taxa de juros de 2% ao mês, significa que o seu montante vai ser o dobro do início. Se eu, por acaso, eu aplicasse em R$ 1.000 a 2% ao mês, significa que em 50 meses eu terei R$ 2.000. Tranquilo, né? Qualquer coisa, pessoal, você volta lá no problema, refaz ele, dá uma pausa, tenta fazer sozinho e depois você confere o resultado. É assim que a gente estuda, beleza? Vejamos agora o último problema, o problema de número 4. Um capital de R$ 800 aplicado a uma taxa de juros simples de 20% ao ano girou um montante de R$ 1.440 depois de um certo tempo. Qual foi esse tempo? Então, para a gente começar esse problema, a gente tem que descobrir aqui as informações que já foi dada. Foi dado aqui primeiro que o nosso capital ele vale exatamente R$ 800. A outra informação que foi dada aqui é que a minha taxa está a 20% ao ano, no caso. E depois, a outra informação importante aqui é que foi dado que o nosso montante ele vale então R$ 1.400. Beleza, a informação aqui já foi dada. Está perguntando aqui para a gente qual é o tempo. E lembrando, qual fórmula que está usando o tempo? Tem aquela fórmula, né? Eu sei que o J é igual a CIT, né? Agora, a outra fórmula que foi dado é que o montante é igual ao capital mais o juro. Foi dado aqui duas fórmulas para vocês, vocês têm que descobrir primeiro qual fórmula começar. Dá para utilizar essa daqui agora? Não dá, porque eu não tenho juro, eu também não tenho o tempo. Mesmo que eu tenha a taxa e tenha o capital, está faltando duas informações e a gente não consegue achar duas coisas ao mesmo tempo. Mas olha só aqui, foi dado o montante e foi dado o capital. Então, assim, a gente acha o juro. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu vou substituir aqui, então, no lugar do montante, eu vou colocar 1.440. Isso vai ser igual a 800 somado com o juro. Eu só vou inverter aqui a conta para poder facilitar a leitura. Ou seja, 800 mais J equivale, então, a 1.440. Passando agora esse 800 e invertendo o sinal para o outro lado, fica então 1.440, que subtrai 800. Subtraindo, dá o resultado final como R$ 640. Beleza, achamos agora os juros. Substituindo nesta forma, temos que, vou trocar aqui de cor para a gente identificar melhor, ó. Aqui vai ser 640, é igual ao capital, que é de 800,
multiplicado pela taxa 20%, vamos colocar em porcentagem, tá? Fica então 20 dividido por 100, multiplicado pelo t, que eu não sei, que é exatamente o valor que o problema está pedindo. Ó, qual tempo foi esse, né? Beleza. Olha só que interessante. Eu posso já cortar esses zerinhos aqui. Eu posso cortar esse zero com esse com esse. E fica muito mais simples, ó. Fica 640, que é igual 8 multiplicado por 2 é 16. Como tem um zero, fica 160t. Agora, só passar dividindo. 640 dividido por 160 é igual ao nosso tempo. Logo, o nosso tempo é igual a... Aí você tem que fazer o quê? Tem que fazer aquela divisão. Mas olha só que interessante também, como aqui dá para simplificar, fica 64 dividido por 16 e dá um valor exato de 4. Como o meu tempo aqui tem que ser dado em anos, já que a nossa taxa está ao ano, significa que o tempo aqui foi de 4 anos. Beleza, né, pessoal? Bem tranquilo esse problema. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Se por acaso não entendeu alguma coisa, você volta lá no problema, tenta fazer novamente. Qualquer coisa você pode deixar aqui nos comentários, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e a gente se vê então na próxima aula.